Olá, amigos. Primeiramente, queremos agradecer por estarem conosco novamente. Que Jesus abençoe a todos nós. O evangelista Mateus registrou que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Vestiu-se de luz e diante de homens, mulheres e crianças, sentindo aquela multidão submissa, magnetizada, esquecida de si mesma, numa sublime comunhão, deixou a mensagem que ficaria para sempre: o Sermão da Montanha. Não foi por acaso que Mahatma Gandhi afirmou que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Nosso convidado, Danilo Arruda da Luz, palestrante, membro do Conselho Federativo da Federação Espírita do Paraná, vai nos trazer importantes reflexões sobre uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. Olá, Danilo, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Olá, Ivone, é sempre motivo de muita alegria aceitarmos o convite. Olá, amigos que nos assistem nesse momento. Danilo, qual o sentido das bem-aventuranças que Jesus nos ofereceu em seu Sermão da Montanha? Como você bem lembrou, na fala de Mahatma Gandhi, se perdesse tudo, mas o Sermão da Montanha estivesse entre nós, seria o início para tudo. É interessante porque ele representa para nós um código de conduta que Jesus nos trouxe como orientação para uma transformação radical a todos nós. Se aprendêssemos, entendêssemos em profundidade cada uma daquelas bem-aventuranças, as virtudes que elas representam, e a partir do nosso esforço conseguíssemos implementá-las em nossas vidas, com certeza tudo seria diferente, Então, o Sermão da Montanha pode ser entendido por nós como um código de conduta, um código de vida que deveremos aprender e segui-lo intensamente em nossas vidas. Em Mateus nós encontramos bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, aponta o perdão, a indulgência, a compaixão como atitudes de quem é misericordioso. Como entender perdoar para que o Pai vos perdoe? Quando a gente avalia, analisa a questão de oferecer um ato da nossa parte, perdão, para que sejamos retribuídos, na mesma proporção pelo ato, sermos perdoados, para nós o significado é claro, e a doutrina espírita nos auxilia, nos orienta muito a entendê-lo. É a aplicação de uma lei de causa e efeito em nossas vidas. Entendendo que o Pai, misericordioso, infinitamente bom, justo, assim o é a partir da aplicação das suas leis, não é simplesmente porque ele quer e porque ele vai tomar a atitude em cada momento que for necessário. Não, ele já criou tudo e tudo funciona de acordo com as leis que ele também criou automaticamente, espontaneamente. Então, quando nós lemos perdoar para sermos perdoados, o entendimento que tem que ser é a lei de causa e efeito sendo aplicada automaticamente em nossas vidas. Se eu desejo que alguém me desculpe pelos meus equívocos, pelos meus atos, ou me perdoe pela gravidade de um ato,
a lei de causa e efeito irá exigir que, primeiramente, eu também tenha uma mesma atitude para com o meu próximo, né? É uma questão de causa e efeito. Jamais eu vou conseguir algo, desejando algo, vou consegui-lo se eu ajo de forma diferente. Então, perdoa para que o Pai seja perdoado. Perdoa para que a lei aplique perdão para você também. Certo. Se a misericórdia do Pai é a própria atuação da lei de causa e efeito, como agir diante das ofensas que nós recebemos? Pensando na lei de causa e efeito, o que eu fizer, o efeito será de mesma natureza, proporção para comigo, né? Então, diante da ofensa, diante do mal que porventura seja dirigido a mim, avaliar o que eu desejo receber. Se eu respondo de uma forma contrária, violenta, faço uma reação, e não uma ação positiva, mas uma reação a algo negativo, eu só posso esperar que o resultado seja também de mesma natureza, às vezes na mesma proporção também, né? Então, como agir diante da ofensa, diante do nosso ofensor? Lembrar também do ensino, da orientação de Jesus, né? Fazer aquilo que eu desejo que o outro me faça. E que pese, doa a ação do outro para comigo, né? Me magoe, me entristeça, se eu não quero continuar recebendo, né, essa mesma ação, que eu devolva então de forma oposta. Então, o mal que eu recebo, devolva com o bem. A ofensa que eu receba, não devolva em ofensa. Devolva no perdão, no carinho, no afeto para o outro. Essa é a forma ideal da minha resposta, caso eu queira, né, pela lei de causa e efeito, receber a mesma coisa. Tem uma fala de Jesus que às vezes causa assim muita dúvida, né, nas pessoas, até uma certa indignação, quando Jesus diz que se lhe baterem na face direita, ofereça-lhe também a esquerda, né? O raciocínio segue nessa mesma direção, não é, Danilo? Com certeza. Eu vou oferecer o contrário, a Sim. face contrária. Então, se me bateu, eu não vou oferecer a violência, eu vou bater em retorno, né? Faço uma atitude oposta, do carinho. Outra passagem muito significativa do Evangelho é o questionamento de Jesus a Pedro sobre a quantidade de vezes que deveríamos perdoar, né? Qual é a compreensão que nós podemos ter diante da resposta do Mestre quando ele disse que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? É interessante, é bastante significativo, né? A hora que a gente faz a conta, as proporções, né? 7 vezes ou 70 vezes 7, 490 vezes. Não é o número que interessa, é a proporção, né? Algo pequeno e algo muito maior, dando a nós a clara noção, devendo fazer a interpretação de que é muitas vezes mais, infinitas vezes mais. Ou seja, sempre que a gente receber a ofensa, deveremos perdoar infinitamente, quantas vezes for necessário. Esse é o significado. Então, voltando de novo, pensando na lei de causa e efeito, se eu perdoar 7 vezes e na 8ª eu já não perdoar e devolver com uma ação de mesma natureza, a lei de causa e efeito vai me oferecer o resultado da minha ação. Se eu não perdoo, se eu ajo com também alguma violência, alguma insensatez para com aquele que me ofende, a lei de causa e efeito vai me dar essa resposta também. Se eu fizer isso 70 vezes, na 71ª, na 71, a lei de causa e efeito vai dar o mesmo resultado. Se eu fizesse 490 vezes perdoando,
Quando fosse na 491 vezes que eu recebi uma ofensa, e eu fizesse diferente, a lei de causa e efeito atuaria da mesma forma. Então a proposta aqui, o entendimento é jamais devolver a ofensa com uma ofensa. Sempre, na vida inteira, todos os momentos da nossa vida, diante da ofensa, que eu me esforce por ter um ato contrário, porque qualquer uma das vezes que eu não fizer dessa maneira, a lei de causa e efeito vai atuar, ela é automática. Eu acho que para a gente atingir esse nível de conduta, né, é preciso nós compreendermos o nosso ofensor. Quem é, por que nos ofende, como tratá-lo, Danilo? Exatamente, você foi aí no cerne da questão. Algo que nós não fazemos, principalmente no calor do momento, quando a gente recebe a ofensa, né? Mas se a gente tivesse o hábito, parasse e analisasse a ofensa e o ofensor, provavelmente a gente iria encontrar nesse ofensor alguém que, por um motivo que ele entenda justificável ou não, está desconfortável diante de mim, fez uma interpretação equivocada de alguma coisa que eu fiz, de alguma coisa que eu falei. Existe da parte dele, o que é natural, somos espíritos que estamos aí na nossa viagem de progresso desde quando fomos criados, nos encontramos muitas vezes, sabe-se lá o que nós, já nos encontros anteriores, nas encarnações anteriores, não fizemos um ao outro, mas às vezes esse ofensor é alguém que no passado eu fiz algo contra ele. Outra situação, às vezes nada disso aconteceu, mas quem sabe como é que está no mundo íntimo esse meu irmão? Quais as dificuldades que ele está enfrentando na vida? Quais os problemas que ele está enfrentando? E de repente, num momento sob o impacto dessa situação, ele faz algo contra mim, para mim, né? Que me desagrada, me desconforta, me magoa, me chateia, me humilha. E se eu não tenho a capacidade de fazer uma análise, considerar as dificuldades dele, as fraquezas, eu também tenho. E haverá momentos em que eu posso estar na condição dele também. Então, se eu não interpretá-lo como um irmão, primeiramente, somos todos irmãos, né? Criados por Deus, espíritos criados por Deus, somos todos irmãos. Se eu não colocá-lo nesse rol de um irmão, de alguém com quem eu tenho que ter nessa relação de irmandade, carinho, afeto, desejo de auxiliar e tudo, normalmente a gente devolve uma proporção também igual aqui, a mesma desavença a gente vai devolver. Então, o que fazer? É muito difícil, né? Não tem como não considerar isso a dificuldade de aprender a perdoar. Mas deve ser, na nossa vida, considerado um exercício constante de disciplina para cada um de nós. Muito difícil no início da gente conseguir fazer, mas deve ser um esforço muito grande da nossa parte, muita perseverança para procurar enxergar naquele que está na minha frente, que de repente tem feito algo para mim que eu não gosto, não gostaria que ele fizesse, e observar que ele pode ter as dificuldades dele. E nesse sentido, eu amenizar a minha resposta. Se porventura a gente identifique o desejo dele de realmente fazer um mal para comigo, não tem uma situação que está levando ele ali a praticar aquele ato, mas é um desejo dele de realizar um mal contra mim e eu não encontro nenhuma solução, façamos a nossa prece, agradecemos a Deus por Ele ter nos dado a oportunidade ali de nos trazer um exercício de paciência, de serenidade, de aprendizado, porque às vezes Ele está nessa proposta, né, Ione? Foi Sim. Alguém encaminhado ali para criar uma prova para a gente desenvolver essas virtudes, paciência, Exatamente. Serenidade, e não devolvemos nada para ele de mesma natureza, a não ser o bem para ele. É um esforço que a gente tem que aprender a fazer na vida. É difícil, muito difícil, principalmente no início. Mas Realmente.
realmente. Mas todos os que dizem te perdoo, realmente já o fizeram diante das leis de Deus? Com certeza não. Porque na condição evolutiva que nós nos encontramos, ainda existem muitas dificuldades, muitas imperfeições que a gente vai ter que aprender a vencer. Por isso que nós estamos reencarnando ainda no mundo físico, a nossa Terra, que está agora passando um processo de transformação para um mundo de regeneração, mas estamos reencarnando aqui para justamente aprendermos, né, a superar as nossas dificuldades. Então, nessa condição de tantas dificuldades que nós temos, eu falei que não, mas raros, lógico, devem ter aqueles espíritos entre nós que já estão num patamar, mas eu colocaria então raros. São aqueles que conseguem falar, ter essa fala em sintonia com o sentimento verdadeiro. Falar, eu te perdoo, meu irmão, fique tranquilo, não te desejo nenhum mal. Mas se lá no meu íntimo, mais profundo, no meu coração, alguma rusga, surgir algum sentimento ali, mas eu lembrei daquilo, ele me fez esse mal, não, mas eu vou esquecer e tal. Só o simples fato da gente ainda lembrar e aquilo causar algum impacto sentimental para nós, ainda vai demonstrar que tem um pouquinho, alguma coisa ainda para ser ajustado no nosso íntimo. Então, o verdadeiro perdão é aquele que está em sintonia plena com um sentimento verdadeiro e sincero de que o meu desejo é realmente nenhum mal para o outro. No perdão está implícita a indulgência, não é? Vamos refletir um pouco sobre a reconciliação, que está também nesta mesma situação, né? Jesus nos orienta a nos reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho. Como que o Espiritismo pode nos auxiliar a compreender esta orientação da reconciliação enquanto estamos a caminho? Retomando um pouquinho que a gente já falou em questão anterior, somos todos irmãos, já tivemos experiências provavelmente juntos, né? E nessas experiências talvez surgiram as situações que nos levaram a momentos agora em que as divergências acontecem, então as rusgas, as brigas, os sentimentos de raiva, ódio, às vezes surgem nas relações, né? Quando Jesus nos fala sobre reconciliação enquanto estamos a caminho, e a gente puxando alguns princípios da doutrina espírita, entre eles a imortalidade, a continuidade da vida no mundo espiritual, é preciso que a gente faça uma reflexão. Ajustar-se com o nosso inimigo, com aquele que é o nosso ofensor, é algo que exige oportunidades de estarmos próximos, compreendermos um ao outro, identificarmos os enganos, os equívocos e fazermos esse esforço de mudança. Enquanto estamos a caminho, significa que estamos aqui reencarnados na mesma dimensão, próximos, o que torna para nós possível surjam situações em que eu possa fazer esse movimento de tentativa de reconciliação para com o outro. Um esforço da minha parte, com um sentimento sincero para que isso se dê. Quando acontece a passagem de alguém, o retorno à dimensão espiritual para alguém, aí nós já perdemos essas oportunidades de estarmos juntos. E aí é que vem, às vezes, alguns problemas. Que nas dimensões separadas, diferentes, mundo espiritual e mundo físico, essa relação, essa proximidade já não se estabelece como no mundo físico. E aí fica mais difícil de você poder se reconciliar, conversar, falar com o outro, demonstrar aí os teus sentimentos, pedir perdão, pedir desculpa, né? Então, enquanto estamos a caminho, enquanto estamos aqui reencarnados, façamos os nossos esforços para superarmos as nossas dificuldades, nos ajustarmos, nos harmonizarmos. Depois, quando não estivermos mais juntos, um partiu primeiro do que o outro, fica mais difícil esse trabalho. Certo. Danilo, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos que nos trouxe.
Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo e não esqueçam de acessar o site momento.com.br para verem as mensagens do Momento Espírita. E também, se quiserem assistir a outros programas com temas diferentes, podem acessar o site amemmaringá.com.br e lá encontrarão o link para assistirem a todos os programas realizados. Desejamos a todos muita paz.